vez, um nobre rapaz chamado Rufus foi promovido no trabalho. Animado com a promoção, ele foi em busca de comprar uma casa perto do escritório novo, já que isso faria ele economizar tempo e dinheiro. Até que um dia, Rufus se deparou com uma casa rústica, bonita, bela, da forma que ele sempre sonhou e a casa que ele sempre quis ter na vida dele. Ele não teve dúvida nenhuma desde a primeira vez que viu aquele lugar que era o lugar perfeito para ele. E assim ele o fez. Rufus comprou a casa e se mudou o mais rápido que conseguiu. Só que não demorou muito para que ele percebesse que a manutenção da casa era meio cara. Só que ele não ligou muito para isso. Rufus estava feliz de casa nova, graças à promoção que ele havia recebido no trabalho. E alguns anos depois, Rufus se viu diante de uma grande oportunidade. Ele ia ser promovido no trabalho, ia ser elevado a um cargo muito mais alto se ele concordasse em ser transferido para um novo escritório. Feliz com a oportunidade, Rufus não pensou duas vezes antes de aceitar. Mas sem dinheiro suficiente para comprar uma casa nova perto do escritório novo, Rufus se viu obrigado a vender a casa atual para comprar uma nova, perto do escritório novo que ele ia trabalhar. Porque ele não gostava de morar de aluguel, porque ele pensava que era dinheiro jogado fora. O chefe de Rufus, eu não sei falar esse nome dele. O chefe de Rufus deu pra ele. Eu falei Rufus, porra. O chefe de Rufus deu pra ele um prazo de 3 meses para sair da casa. Só que tinha um problema. Rufus não achava um comprador para comprar a casa. O mercado imobiliário estava desaquecido. A demanda estava muito baixa. Então todos os compradores que apareciam interessados na casa não queriam pagar o valor que ele estava oferecendo, que era o valor de mercado da casa. Mas Rufus não queria morar de aluguel perto do escritório novo, já que, além de ele gastar dinheiro com aluguel, ele ia ter que arcar com os custos de manutenção da casa que ele morava, que não era muito barato, inclusive. E Rufus, de mãos atadas, teve que se arcar com as consequências e vender a casa em um valor muito mais baixo do que a casa valia realmente. E conversando com os novos colegas de escritório que Rufus tinha agora, contando sobre o prejuízo que ele teve nessa situação específica. Então Rufus ficou perplexo em descobrir que a maioria desses colegas novos que ele tinha, todos eles viviam de aluguel. E surpreso com a informação que os colegas dele acabavam de te passar, ele perguntou para ele se eles não achavam que era um desperdício de dinheiro fazer esse tipo de coisa. E ele ficou ainda mais perplexo em saber que os colegas dele não perdiam dinheiro com aluguel. Pelo contrário, eles ficavam mais ricos com isso, por causa do negócio chamado fundos imobiliários. Fundos imobiliários basicamente é uma forma de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel de fato. Eles funcionam como se fosse um condomínio de investidores, onde cada pessoa que participa compra uma pequena parte de um imóvel e você acaba recebendo aluguéis mensais desses imóveis de acordo com a quantidade de cotas que você comprou desse fundo. Esses fundos podem ser compostos de shoppings, galpões logísticos, lajes e hospitais também, e outros tipos de propriedade. Quando você investe em um fundo imobiliário, basicamente você está comprando cotas de um fundo específico que são bem parecidos com comprar ações de empresas na bolsa de valores, digamos assim. Então, esses fundos podem variar os valores de acordo com as cotas que estão sendo negociadas, dependendo de cada negociante que você está negociando. Quando você investe no fundo, você se torna um cotista daquele fundo. E agora você faz parte da distribuição de lucros daquele fundo. Isso é uma ótima forma de renda passiva. Boa parte dos fundos, majoritariamente, distribuem os rendimentos mensalmente, de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Por exemplo, imagine que você comprou a cota de um fundo de shopping, por exemplo, o shopping ali da esquina da tua cidade ali, ó, aquele mais famoso que vai todo mundo. Todo mês, os lojistas daquele shopping têm que pagar um aluguel e aí depois de descontado os gastos e essas paradas aí, os lucros desse aluguel são distribuídos para todos os cotistas, ou seja, todas as pessoas que investiram nesse fundo. Isso inclui você. Se você comprou uma cota, você vai receber um pedacinho do valor desses aluguéis todo mês. Você vai receber esses lucros sem precisar ficar lá gerenciando o imóvel, se preocupar com inquilinos, se vai ter ou se não vai ter gente alugada naquele local. Você literalmente vai ganhar o seu dinheiro e a burocracia fica totalmente por conta do dono do fundo. Pro gestor, no caso. Pro gestor. Uma das vantagens do fundo imobiliário é o menor custo inicial. Por exemplo, você não precisa de ter uma grande quantia em dinheiro para começar a investir. Tem fundos sendo negociados a menos de R$100. Tem fundos que são negociados a R$10.
10 parou, 10 velho. pila. 10 pila, 10 conto. Diversificação. Você pode comprar diversos fundos imobiliários ao mesmo tempo, comprando várias cotas de cada fundo diferente. Assim, você vai receber dividendos tanto de apartamentos, quanto de galpões, quanto de shoppings, quanto de diversos outros produtos diferentes. Produtos nada a ver, né? De locais diferentes. Isso aí vai acabar diluindo o risco e você não vai depender apenas de um inquilino, como se você comprasse um imóvel físico, por exemplo, para alugar. Você só receberia se tivesse uma pessoa lá dentro. Com os fundos divididos, não. Outra vantagem que é muito boa do fundo é a liquidez. Para você vender imóvel físico, muitas vezes demora meses ou até anos. Para você vender o fundo imobiliário, basta você ir lá na B3, na Bolsa de Valores, emitir uma ordem de venda e pronto, acabou. Dependendo da demanda, você pode vender até no mesmo dia. Por exemplo, depois que Rufus aprendeu tudo isso, ele vendeu a casa e pegou os R$1.000 para investir. Ele poderia comprar um apartamento e alugá-lo por R$2.000 mensais, digamos assim. Só que ele decidiu pegar esse mesmo valor e investir em fundos imobiliários diversos, como galpões, shoppings, logísticas e todas essas coisas que a gente já falou anteriormente. Como resultado, ele começou a receber uma renda passiva de R$4.000 por mês, sem precisar de burocracia, sem precisar de contrato, sem precisar de inquilino, sem precisar de ir lá no imóvel físico e gerenciar tudo. E agora, desses 4.000 que ele recebia todos os meses, ele alugou uma casa bacana por R$2.000 por mês, sem burocracia e com o dinheiro dele protegido, e ainda assim, todos os meses ele ficava R$2.000 mais rico. Ou seja, ele recebia mais do que ele pagava. Os fundos imobiliários é uma medida prática e acessível para quem quer investir no mercado imobiliário sem investir no imóvel físico de fato, sem as dor de cabeça que o imóvel físico dá. Com um pouquinho só de cascainho que você tem sobrando no seu bolso aí, você consegue diversificar o seu patrimônio, consegue investir em diversos fundos diferentes, com uma flexibilidade muito maior, e ainda assim você vai ter um rendimento bruto muito melhor do que você tivesse se tivesse investido em imóveis físicos. É uma boa oportunidade para quem quer um rendimento bom, fácil e não precisa de dar tanto trabalho, tá ligado? É fácil, é acessível, com pouco dinheiro você pode começar e não tem dor de cabeça. Você não precisa de ir lá no imóvel e falar pro cara te pagar porque ele tá te devendo. Não tem essa. É o gestor do fundo que vai fazer isso para você. Pois é, meu amigo. Você não vai ter que ficar batendo na porta, pague o aluguel. Não vai precisar, porra, velho. Você achar o seu Madruga da vida aí, você tá enrolado, você tá enrolado. Desse jeito aí não, mano. Quem vai lidar com o seu Madruga é o gerenciador do imóvel. E esse é o finanças do fundo. E esse é o finanças das duplas. Eu sou o Daniel. E eu sou o Antônio Carlos. E nós estamos aqui Pra mudar a sua vida. pra mudar a nossa vida. E mudar o Brasil. Tentar pelo menos. Boa noite. Para os Estados Unidos. E até os Estados Unidos. Até os Estados Unidos. A gente se vê lá.